Olá, seguidores. Nesse vídeo eu vou comentar com você sobre as perspectivas futuras de XP e E11, o FIPE da XP, que é o Thiago PS, seu canal fica esperto. Pois bem, primeira coisa, falar sobre esse número aqui da capa, um número bem chamativo, né? Bem clickbait mesmo, coloquei que esse número aqui foi para realmente chamar o pessoal e é meio que necessário, tá? Em fundos com pouco cotistas tem que ser um pouco mais clickbait, porque senão nem sequer compensa comentar sobre fundos pequenos. Então, esse aqui é o dividend yield atual aqui de XP11, na verdade até um pouco maior, tá? O fundo está pagando aqui R$ 1 por cota e com uma negociação de R$ 46, está dando 2,17% ao mês. Então, quando você vê o mercado cobrando um dividend yield como esse, é necessário verificar se não tem alguma pegadinha aqui, tá? Porque quase sempre quando está cobrando um dividend yield em patamares assim, pode ter certeza que tem é, alguma coisa estranha. Pois bem, aqui neste XP11 a gente pode ser que temos duas pegadinhas para o mercado está cobrando todo esse dividend yield. Primeiro, aqui a gente tem uma perspectiva de queda do rendimento para 2027. Na verdade, nem é perspectiva, né? O próprio gestor já deixou claro que o rendimento vai cair para 2027. Aqui atualmente eles vêm pagando R$ 12 por cota por ano e aquele projetor vai ficar entre R$ 9 e 10,20 por cota para 2027. Então, se for R$ 9, não pegar aqui primeiro 10 e 20, a gente estaria falando de 0,85% ao mês, o que daria 1,84%. Já com R$ 9 por cota no ano, seria 0,75, o que daria aqui um yield de 1,63. Ou seja, para o 2027, a gente vai ter um yield de entre 1,63 e 1,85. Então, de qualquer forma, mesmo com o rendimento caindo, a gente ainda vai ter um dividend yield bem elevado para o ano que vem. No entanto, não é apenas isso que está afugentando o mercado, está fazendo o mercado fugir de SPY11. Tem também um segundo fator. O segundo fator talvez seja até o mais crítico, tá, para o mercado cobrar todo esse dividend yield, é que dentro desse R$ 1 por cota que XP11 vem pagando, tem devolução de principal para o investidor, ou seja, amortização. Tomar cuidado aqui com o que a gente fala de amortização, tá? Porque se você for aqui nas plataformas e verificar a forma como o fundo vem distribuindo, por exemplo, aqui no último pagamento, aqui no mês de junho, foi 85 centavos na forma de amortização e 15 centavos na forma de rendimento. Então aqui passa a impressão de que 85% do que ele distribuiu foi devolução de capital. No entanto, essa forma de distribuição está muito mais relacionada com a forma de contabilidade do administrador, que acaba que faz com que ele pague aqui na forma de amortização, mas nem tudo aqui foi realmente amortizado, tá? Nem tudo desses R$ 1, nem todos esses 85 centavos foi de devolução de principal. Mas, enfim, aqui uma dúvida que eu sempre tive com XP11 foi quanto que era quanto do rendimento que era proveniente de resultado mesmo das operações e quanto que era proveniente de devolução de capital. Isso aqui sempre foi uma dúvida que eu tive em XP11. Agora aqui nesse relatório mais recente, aqui referente ao o mês de maio, que foi publicado acho que agora no mês de julho. Então a gente teve um pouco mais de norteamento aqui com relação a isso, porque essa devolução de principal ela está acontecendo por conta das amortizações que estão acontecendo na debenture Alísio, que possui uma duration curta, ou seja, o vencimento em breve tem feito muitas amortizações, possui um vencimento aqui em meados de 2027. Então, é a partir dessa debênture que a gente tem provavelmente a boa parcela dessa questão de devolução de principal.
E aqui no nesse último relatório, o gestor ele nos comunicou o seguinte, que da distribuição esperada para 2026, a gente vai ter 28% proveniente dessa debenture, ah, como é que é mesmo? Alísio. Deixa eu ver, Alísio. Aqui, ó. Acredito que seja isso daqui a tal de Alísio. Eu odeio quando o gestor ele coloca as coisas aqui do fundo, em vez de fazer um gráfico funcional, né, com várias cores aqui diferentes, um verde, vermelho, para facilitar a identificação. Eles colocam aqui na mesma paleta de cor, né? Só para encher o saco aqui. Eles colocam para. Enfim, já não é a primeira vez que eu vejo o gestor fazendo isso. Eu acho que, por exemplo, a FGA coloca lá tudo verde. Em vários tons de verde, você tem que ir lá sofrendo aqui para conseguir identificar. Realmente, o gestor tem hora que parece que não pensa, né? Se eu fizesse aqui um gráfico como esse aqui para meu gestor na época da CLT, assim, um soco na cara, tá? Fazer um gráfico burro como esse, né? Não facilita aqui o trabalho de análise. Mas, enfim, aqui a gente tem 28% da geração de caixa de 2026, que é proveniente dessa debênture Alísio, em que aqui que está provavelmente muito focado nessa devolução de principal. E aqui, notem que 28% da geração de caixa vem dessa debênture, enquanto essa debênture Alísio representa apenas 4,40% do fundo. Então, aqui um percentual elevado vindo de apenas uma porção que representa 4,40%. Isso aqui indica que aqui essa realmente está a devolução do dinheiro para os cotistas. Agora aqui vamos olhar para 2027. Para 2027, notem que essa Alísio ainda vai representar um percentual elevado da geração de caixa de XP11. Então, vou fazer aqui algumas brincadeiras, aqui algumas contas de quanto que está vindo realmente de amortização. Olha, pegando aqui a banda inferior de R$ 9 por cota aqui para 2027, se a gente for pegar aqui que 25% veio dessa debênture, a gente estaria falando que dos R$ 9, 2,25 seriam provenientes de amortização, de devolução de capital. Então, se a gente for pegar aqui 9 menos 2,25, vamos falar aqui que realmente 6,75 seria o resultado de XP11. Aqui, detalhe, isso aqui é quase um chutômetro, tá? Não tem informação aqui suficiente para cavar que esse número, mas enfim, é o que dá para fazer. Então vamos pegar aqui 6,75 dividido por 12. Talvez que o rendimento real do fundo, de realmente de resultado, seja o quê? 56 centavos. Mas pega uma cotação de R$ 46, aqui 1,22. Então já não é um número assim tão impressionante. Outro ponto também, e que vocês podem ver, aqui em 2027 tem aqui também essa parte aqui aqui da amortização entrando, e para 2028? 2028 não vai ter mais essa debênture amortizando para contribuir com o rendimento. Então, aqui que fica complicado, né? Porque vai ter queda em 2027 e quando a gente pensa em 2028 não tem mais a debênture Alísio contribuindo com 25% da geração de caixa, a gente fica ainda mais receio do que pode vir a acontecer depois, né? Você pode ter ainda mais. Na verdade, é muito provável que tenha queda no rendimento em 2028. A não ser que tenha aqui algum empreendimento que venha a ter alguma contribuição, aumente a sua contribuição aqui a partir de 2028. Eu digo isso pelo seguinte fator. Se a gente for observar aqui algumas posições, como por exemplo, notem isso aqui da posição de equity de Parnaíba e Arteon. Parnaíba representa 18% de XP11, enquanto Arteon 16%. Já se a gente for verificar aqui nesses gráficos, a contribuição que eles dão, aqui ó,
Acredito que esse Parnaíba, ele representa, acredito que seja isso aqui 8%. Então, estou falando aqui de uma posição de 18% que contribui apenas com 8% da geração de caixa. Esse tal de Arteon aqui, pior ainda, né? Ele representa com apenas 3% da geração de caixa, sendo que representa quase 16% da carteira de XP11. E por que que isso daqui acontece? Por conta da alavancagem de XP11. Que o fundo não, né? As SPEs, elas possuem bastante alavancagem. Alavancagem que não é detalhada aqui no relatório gerencial, não trazem informações aqui, e é provavelmente por isso que elas não estão contribuindo, porque estão muito alavancadas. De qualquer forma, o valor de mercado XP11 tal, enfim, parece ser um pouco exagerado, né? Apesar de ser realmente bem difícil de fazer uma precificação, acredito que sim, pode conter algum certo exagero aqui, tá? Ok, então, dito isso aqui, agora vou falar sobre os fundamentos de XP11. Primeiro ponto, um ponto muito importante que é sobre o fundo. Aqui o status operacional. Isso aqui é muitíssimo importante, significa que todo o portfólio do fundo se encontra operacional, ou seja, já passou pela parte de obras. Isso daqui reduz bastante o nível de risco aqui em XP11. Realmente isso aqui é um ponto excelente. Ele não tem mais dor de cabeça com obras. No entanto, o fundo tem alguns desafios, tá? Um dos desafios são bem pesados. Por exemplo, temos aqui duas debêntures que estão em execução de garantias. Essa aqui é a debênture Colemas e a Campitiba. Ambas possuem como devedor a Rio Alto, uma empresa que realmente está passando por um momento bem ruim. Aqui é o seguinte, já tem algum tempo que essa execução de garantia está em andamento, então pode ser que tenhamos algumas boas notícias aí dessas execuções em algum momento. Outro ponto que o fundo vem sofrendo é com a questão do curtailment, dos cortes de energia sobre as operações aqui de geração solar e geração eólica. Então aqui não vou explicar tudo aqui sobre curtailment, senão eu iria é, estendendo demais esse vídeo. No entanto, faz-se há bastante tempo em buscar uma solução, até que chegaram aqui algumas negociações, mas na prática mesmo ainda não teve nenhuma melhora aqui para essas empresas, né? E continua aqui uma situação realmente bem difícil para a geração centralizada. A gente pode notar que o curtailment segue batendo bastante força aqui nos empreendimentos do fundo. Então, realmente isso aqui é um ponto bem chato mesmo, tá? Outro desafio aqui para a XP11 é a questão da alavancagem, ah, que eu pelo menos tenho uma boa notícia, boa, mas ou não, né? Acho que em uma das lives do Mensagem Gestor, eles comentaram que o endividamento está em IPCA. Então, se fosse uma dívida de CDI, poderia estar batendo bastante, mas se fosse uma dívida de CDI, pelo menos estaria em queda, né? Mas como é dívida de IPCA, não teríamos essa queda, ok? Então, aqui concluindo sobre XP11. Que minha opinião é que é um fundo caixa preta, apesar de que esses dois gráficos do último relatório ajudaram a dar um norte aqui para a gente ter uma noção do quanto do rendimento que é devolução de principal, mas para mim ainda falta bastante, tá? Para mim aqui deveria ter alguma DRE aqui mostrando o resultado efetivo do fundo após aqui o pagamento eh, de resultados aqui do pagamento de dívida. Eu sei que possui uma plano de fundamentos, mas para mim acho que esse relatório gerencial deveria conter uma DRE para a gente ter mais informação, tá? Seria realmente muito, muito útil. Então aqui neste P11 não me sinto muito à vontade aqui com o fundo, tá? É, enfim, aqui eu note também, vejam só como que essa questão
do pagamento de amortização fez com que o fundo apresentasse uma queda na cota patrimonial. Então, aqui o fundo ele paga muito bem, mas o patrimônio segue caindo. E a cotação também não para de cair por conta dessa devolução de principal. É uma situação bem difícil. Aqui, principalmente SPE11 renovando mínima histórica mês após mês. É, mas aqui é aquela questão, né? Eu comentei com vocês. Aqui a gente tem algumas posições que são muito representativas aqui para a XP11 que não contribuem atualmente para a receita. Agora que fica a dúvida, né? Em algum momento elas vão contribuir? Realmente fica bastante essa dúvida. Aqui no relatório judicial e nas lives nunca vi um indicativo de que poderia acontecer essa melhora na contribuição de posições como essa, Parnaíba e Arteon. Ok? Então é isso. A SP11 é um fundo bastante complexo mesmo. E acho que é isso. Peço que o seu like, se inscreva no canal. Lembre-se que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.